Olá pessoal, tudo bom? Vim falar um pouquinho para vocês sobre algumas novidades que apareceram no Connect, agora no finalzinho do mês. E eu vou falar especialmente sobre Xamarin e as integrações novas que a gente tem com o Visual Studio 2015. Tá? O novo emulador de Android integrado com o Hyper-V dentro do Visual Studio, isso é muito interessante, vou mostrar para vocês. E também o Xamarin funcionando dentro do Visual Studio 2015, que permite com que a gente desenvolva aplicativos para Windows Phone, Android e iOS, conseguindo ter um reaproveitamento de código absurdo. Tá? Meu nome é Alexandre Schoff, só uma apresentação rápida, eu sou o Microsoft MVP de Windows Platform Development. Estive no último Summit, tive um pouquinho do gostinho dessas novidades que apareceram aí um pouquinho antes aí do Connect para poder mostrar para vocês, estar preparado para mostrar para vocês isso. Realmente é um conteúdo extremamente interessante mesmo. A parte do Visual Studio integrado com um emulador rodando em Hyper-V é fantástico, tá? Lembrando, é um preview, não funciona 100% das coisas. Se você tiver, por exemplo, no meu caso, eu estou usando um Surface Pro 3, se você tiver uma tela touch, como no caso, eu não consigo testar ainda o touch. Ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda está em evolução, tá? Não é um produto final, o Visual Studio 2015 é um preview, tá? Lembrando também que, juntamente com o lançamento do Visual Studio 2015 Preview, lançou o update do Visual Studio 2013, o update 4 do Visual Studio 2013, que trouxe bem mais estabilidade para o desenvolvimento no dia a dia. Uma estatística bem interessante também é que a maioria dos desenvolvedores está atualizando o Visual Studio 2013 nessa sequência de updates. Tá? A maioria dos desenvolvedores já estão no update 3, agora que lançou o update 4, rapidamente isso já vai também ser realidade. Tá? É muito bom com que vocês atualizem, não tem nenhum tipo de backward compatibility, nenhum problema de compatibilidade que vocês podem ter, isso não acontece, realmente não aconteceu, não tenho nenhum relato de ter acontecido nenhum tipo de problema, só coisas que funcionam um pouco melhor. Então, por exemplo, com o Update 4, trabalhar com duas telas, que é um cenário muito comum, no meu caso é bem comum, a tela do Surface tem apenas 12 polegadas, ela me atende para apresentações e para ir em clientes, coisas um pouco mais rápidas, mas para o desenvolvimento no dia a dia, às vezes eu utilizo ele no dia a dia, eu preciso utilizar um cabo de extensão HDMI ou VGA para colocar ele numa tela separada. E dentro do Visual Studio 2013, no Update 4, ele gerencia isso um pouquinho melhor, alguns bugs, alguns combos que não funcionavam, esses bugs foram corrigidos no Update 4, está muito melhor. No 2015, isso está ainda melhor, está ainda mais interessante. Você consegue salvar o profile, a sua configuração de telas de Windows dentro do Visual Studio, de uma instância do Visual Studio, como um profile. Então você fala, opa, eu gostei desse profile nessa forma como ele está agora. Salva. Em qualquer momento você pode ter fechado a janela de erros, a janela de output, fechado o Solution Explorer, aberto a parte de testes do Visual Studio, por exemplo, e você vai lá no seu profile, salva esse profile para deixar um ambiente de testes, por exemplo, você consegue voltar para o profile antigo, isso no Visual Studio 2015. Também é muito interessante, eu não vou entrar em detalhes dele agora, tem uma série de posts sendo publicados pela Microsoft que estão explicando todas essas novas funcionalidades e, obviamente, tem todos os vídeos do Connect em inglês, infelizmente ainda, em inglês, com todo esse conteúdo explicado passo a passo, a maioria dessas funcionalidades novas, tá? Inclusive, uma coisa que para mim é uma feature matadora, não sei quem de vocês tem um pouquinho mais de conhecimento com desenvolvimento com Blend, que é uma ferramenta fantástica. No Blend 2015, ele foi totalmente remodelado. Tá? E uma das features que eu gostei mais, na verdade, ela não está ainda no preview, mas ela foi demonstrada publicamente no Connect. Você consegue, através da ferramenta de debugging dentro do Blend, agora você consegue apertar F5 dentro do Blend, a interface dele é muito mais parecida com o Visual Studio agora, suporta Solution Folders, você consegue dentro do Blend apertar F5 fazer o debug em qualquer tipo de aplicativo XAML que você tenha, seja Windows Store, WPF, Silverlight, acredito que tenha sido cortado o suporte no 2015, não tenho certeza agora, ou Windows Phone também. Em qualquer dessas plataformas que ele faz o debugging, você consegue, não ainda na versão em preview, tá? Isso vai sair na versão, provavelmente vai sair na versão final do Visual Studio 2015. Você consegue editar o XAML sem refazer o deploy e ao vivo você vê como se você estivesse editando HTML, tá? Então, sem dar um refresh, você tem o XAML numa tela de debugging,
Isso eu não consigo demonstrar, obviamente, porque não é uma versão pública do Visual Studio 2015 Preview, não é a versão pública. Numa tela de debugging e o seu aplicativo rodando ao vivo, você consegue digitar alguma linha de código do XAML e você vê essa alteração acontecendo ao vivo dentro da sua tela, tá? Claro, tem um monte de limitações em cima disso, mas é uma feature fantástica para o desenvolvimento, cada vez mais simples e mais fácil para você conseguir debugar e atualizar o seu código sem ter que, por exemplo, quando você tem que fazer o deploy num dispositivo, no caso do Windows Phone, alterar o seu código, mandar executar, ele faz o deploy, atacha o debugger, sobe, você vai até aquela tela específica, viu? Agora não era exatamente isso que eu queria. Muda o XAML, faz o redeploy, debug, vai até aquela tela de novo e edita. Isso era um processo chato que consome muito tempo, né? Muito time consuming. Então é muito mais interessante você conseguir editar isso live. E com o Visual Studio 2015 você vai poder fazer isso em qualquer um dos aplicativos em que o XAML é suportado, tá? Isso não é informação final, pode ser que mude alguma coisa até o final, mas essa é a visão, essa é a ideia que a Microsoft tem para o Blend dentro do Visual Studio 2015, certo? Então, só uma visão geral, a gente consegue, a ideia da Microsoft é conseguir trazer qualquer desenvolvedor para desenvolver qualquer tipo de app. Então, não é apenas o mundo Microsoft. A Microsoft tem abraçado o open source, a Microsoft tem abraçado outras tecnologias que não as suas próprias tecnologias para desenvolvimento, porque a Microsoft quer trazer esse desenvolvedor, ela quer trazer essa pessoa para dentro do Visual Studio. Essa é a ideia, certo? Então, como que ela consegue entregar esse cenário é com o Visual Studio, certo? Cada app, no caso, a gente está querendo mostrar não só o Visual Studio em si, mas também Visual Studio Online e .NET. Aqui a ideia não é só o .NET em si, a gente também está falando de WinRT, a gente também está falando de outras tecnologias open source, mas a ideia é conseguir abranger isso e conseguir fazer com que o desenvolvedor dentro da plataforma Microsoft, dentro do Visual Studio, consiga atingir qualquer plataforma, qualquer desenvolvedor dentro da plataforma Microsoft consiga atingir qualquer tipo de aplicativo, em qualquer tela, em qualquer resolução, em qualquer mundo, também no servidor, rodando Windows, rodando Linux, não importa. O importante é que você consiga realmente desenvolver o que você precisa e que o Visual Studio consiga entregar o que você precisa, certo? O Visual Studio 2015 Preview tem algumas bases, tá? A base de DevOps e de Cloud Development não vou entrar, foi abordada por alguns outros MVPs em algumas outras apresentações que estão acontecendo no Channel 9 Brasil. E eu vou vir falar um pouco mais sobre Mobile Development. No Visual Studio 2015, obviamente, não é apenas Mobile Development com Xamarin, tá? A minha apresentação específica é focada em Xamarin. Existe também Cordova, que é desenvolvimento de aplicativos multiplataforma utilizando HTML5. É uma outra tecnologia que também resolve o problema, mas os aplicativos desenvolvidos com Cordova não são nativos. Os aplicativos desenvolvidos com Xamarin são nativos. Então, a gente consegue utilizar qualquer tipo de biblioteca desenvolvida nativamente. Então, se você tem algum componente de um terceiro desenvolvido em Java para Android específico, você consegue reaproveitar esse código 100% com toda a performance do código nativo. Você consegue expor as classes que você desenvolve dentro do Xamarin para serem consumidas por uma API em Java. Você consegue consumir uma API em Java dentro da sua API em C# utilizando o Xamarin. Então, é um nível de integração que você realmente está lá no metal, on the metal. Você está literalmente no melhor cenário possível em termos de reaproveitamento de código também. Imagina que você consegue criar uma PCL, eu vou mostrar isso para vocês, um projeto dentro do Xamarin em que uma PCL compartilha toda a sua lógica de view models, de views, de acesso a serviços, e com o Xamarin Forms, que eu vou mostrar para vocês, também as suas views, você consegue aproveitar muito das suas views, tá? Conseguindo chegar num reaproveitamento de código próximo de 99,9%. Dependendo dos cenários, dependendo do aplicativo, você consegue aproveitar 100% do código, tá? Claro, são cenários específicos, não é qualquer tipo de aplicativo que você consegue aproveitar 100% do código. Às vezes você vai ter que desenvolver uma coisa específica. Se você utilizar tudo dentro do Xamarin Forms, eu quero fazer um componente de charts que vai ser exatamente igual em todas as plataformas, bonitinho, aquilo você consegue desenvolver em Xamarin Forms? Consegue. Existe uma linguagem específica dentro dele que é um XAML, é um XML muito parecido com o XAML de desenvolvimento de aplicativos para Windows 8
WPF também, Silverlight, que popularizou isso muito, é o desenvolvimento com XAML, que a gente está acostumado a desenvolver dentro do Blend ou do Visual Studio. Não é o mesmo Blend, não é o mesmo XAML, é um XAML do Xamarin, tá? Só que esse XAML, ele roda dentro do Android, ele roda dentro do iOS e ele roda também dentro do Windows Phone, tá? A gente consegue com os Xamarin Forms suportar essas 3 plataformas. Poxa, mas eu não desenvolvo só para 3 plataformas, eu desenvolvo para 4 plataformas, por exemplo, eu desenvolvo também para Windows 8. Como que eu faço para reaproveitar esse código? Simples, separação de dependências, você consegue ter as suas view models separadas numa PCL, as suas views separadas em outra PCL que vai ser consumida pelo Xamarin Forms, desenvolvidas em Xamarin Forms, consumidas pelo Android, pelo iOS e pelo Windows Phone, e você consegue fazer as views específicas apenas do Windows 8, utilizando isso dentro do Windows 8. Esse é um cenário, você também pode, se você quiser, desenvolver com o Xamarin Forms apenas para iOS e para Android, e utilizar Universal Apps, que a Microsoft tem total suporte dentro do Visual Studio, nenhum problema, utilizando Shared Projects ou PCL também, fica a gosto de vocês. Você consegue reaproveitar esse código de views também entre o Windows 8.1 e o Windows Phone 8.1. Então, a Microsoft não quer te prender em nenhum tipo de cenário. Ela quer que você fique livre para escolher o que for o melhor para você. O Xamarin Forms funciona no Windows Phone? Funciona. Também tem a opção de desenvolver nativo um aplicativo universal e fazer ele rodar dentro do Windows Phone e do Windows 8 com a mesma view. Você vai desenvolver 2 vezes da mesma forma se você quiser suportar 4 plataformas. É a única forma de ser feito. Com os Xamarin Forms, tá? Obviamente, a Xamarin Forms não é a única opção. Quando você está desenvolvendo com o Xamarin, você não fica totalmente preso dentro do Xamarin Forms. Você também consegue desenvolver as interfaces da forma nativa. Quando eu digo desenvolver as interfaces na forma nativa, eu quero dizer, quando você está dentro do iOS, quando você quer desenvolver para iOS, você está acostumado a desenvolver dentro de um macOS, utilizando o Xcode, que é a plataforma de desenvolvimento da Apple para iOS, e para macOS também, claro. Mas no caso de iOS, você precisa abrir o Xcode, desenvolver interfaces dentro dele. É um processo bem específico do mundo Mac. Como que você faz isso se você estiver dentro do Xamarin? Você consegue desenvolver as mesmas interfaces dentro do Visual Studio. Só tem um macete, claro. Por causa de uma questão de licença, a Apple não permite com que softwares sejam compilados num ambiente não Mac. Então você precisa ter um Mac host, que é só uma máquina para compilar o seu código, em que o Visual Studio, uma única instância do Visual Studio vai estar conectada com essa máquina, com essa instância você instala o Xamarin dentro dessa máquina macOS e você consegue conectar o Visual Studio com essa máquina Mac e você consegue desenvolver as suas views dentro do próprio iOS, tá? É um cenário muito interessante, funciona muito bem. E você consegue desenvolver tudo dentro do Visual Studio. É extremamente integrado. No caso do Android, eu vou mostrar para vocês aqui no caso do Android, eu não tenho um Mac aqui, mas eu consigo desenvolver todas as interfaces do Android aqui. Você tem um editor do XML do Android específico funcionando dentro do Visual Studio. Tá? Ele funciona muito bem, esse editor de XAML, de XML do Android é muito melhor do que o do Eclipse. Tá? Você tem suporte a praticamente tudo que você tem do XAML. Tá? Existem formas até de você ter IntelliSense dentro desse XML. É um plugin no terceiro, mas tem como você ter IntelliSense do XML do Android dentro do Visual Studio. Então é um cenário extremamente integrado, que se você não quiser utilizar as Xamarin Forms, você também pode. E claro, para o Windows Phone, o XAML da Microsoft você consegue utilizar para desenvolver cada uma das plataformas. Como você faz para compartilhar código entre essas plataformas? Padrão MVVM é uma das formas, costuma ser a mais utilizada, e existem frameworks de MVVM específicos para serem multiplataformas, como é o caso do que eu utilizo bastante, que é o MVVM Cross. Eu vou mostrar eles aqui. Uma das demos que foi mostrada no Connect é específica, mostrando o MVVM Cross, que é um framework fantástico. Eu vou fazer uma demo de Xamarin Forms, porque ela é um pouquinho mais fácil para vocês entenderem e verem o poder dos Xamarin Forms, tá? Para quem não conhece ainda, esse é o Visual Studio 2015. Muito parecido com o Visual Studio de 2013, ainda em termos de desenvolvimento, ele é um preview, tá? Então, muito importante é esse carinha aqui de feedback, se você gostou de alguma feature, se você não gostou de alguma feature, dê feedback para a Microsoft, isso é muito importante, tá? Eu já instalei o ambiente inteiro, então, basicamente o que eu instalei é que essa máquina estava zerada. Eu instalei o Visual Studio 2013, instalei o Visual Studio 2015 preview,
quando você instalar o 2015 Preview, quando você vier aqui em File New Project, você vai ter aqui a Mobile Apps, você vai ter aqui iOS e Android. Só que não vai ter todas essas opções, vai ter só um tipo de projeto. Quando você criar o projeto, ele vai te dar um link para o site do Xamarin específico, um link específico para baixar o preview que funciona com 2015, certo? Quando você fizer isso, você vai ter aqui essa Mobile Apps, que é o que eu vou criar, esse Blank App com o Xamarin Forms, tá? Você consegue utilizar o projeto Shared ou o projeto Portable. O projeto Portable, você consegue ter um pouquinho mais de controle do que você está fazendo sem utilizar IF de pré-compilação, é um pouquinho mais organizado as coisas, tá? Também fica a gosto do desenvolvedor, não tem nenhum tipo de limitação. Eu vou colocar aqui na pasta Channel 9 Brasil, um projetinho Channel 9 Brasil. Ele vai criar para mim uma PCL que vai ser reaproveitada entre todas as plataformas. Ele está tentando, claro, criar também a versão iOS. Eu não quero que ele conecte com o Mac Host. Uma coisa importante também, se vocês estiverem utilizando o Preview, não atualizem aqui o Xamarin Android Update ou o Xamarin iOS Update. Ele vai tentar atualizar da 3.9 para 3.8. Tá? Isso é um pequeno bug da Xamarin. Lembrando, isso é um Preview, ainda não é para ser utilizado em produção esse tipo de ferramenta. Você pode, mas é extremamente não recomendado, tá? E não suportado também. Então ele criou para a gente um projeto Portable, em que quem não conhece um projeto Portable, ele é uma DLL que pode ser exatamente a mesma compilação dela, pode ser utilizada em mais de uma plataforma. Por padrão, se eu vier aqui em propriedades, eu consigo alterar e eu consigo ver as propriedades de quais plataformas essa PCL está sendo compartilhada. Por padrão, ele já criou aqui para Xamarin Android, Xamarin iOS, Windows Phone Silverlight 8 e Windows 8, tá? E por padrão também ele vai colocar como o Windows 8 e o Xamarin é o mesmo profile, eles conseguem compartilhar com o .NET 4.5. Tudo que você tem no .NET 4.5 você pode utilizar aqui dentro, certo? Dentro dessas PCLs. Não precisa editar isso aqui. Se você quiser adicionar alguma outra plataforma, é só colocar ali. Dentro desse projeto Portable, a gente consegue ter... o único arquivo que é criado é esse app.cs. Esse arquivo app.cs tem a inicialização do nosso app do Xamarin Forms, e o que ele está fazendo para a gente é criando uma interface aqui. Eu não vou mostrar ainda esse código, eu vou mostrar para vocês um pouquinho antes o que ele gerou para a gente em termos dos projetos nativos de cada plataforma. No caso de Windows Phone, ele criou para a gente um projeto de Windows Phone, uma main page, com toda uma inicialização específica que vai fazer o load do nosso Channel 9 Brasil App, que é a nossa PCL. Tá? Algumas coisas aqui eu não vou nem chegar a entrar em muitos detalhes, mas aqui basicamente ele está inicializando o Xamarin Forms e carregando o meu app. Isso é a mesma coisa que ele faz em cada uma das plataformas, certo? Então, a partir do momento que o app inicializa na plataforma nativa, ele fala, Xamarin Forms, desenha minha tela. E a partir daí, todo o seu código pode ser compartilhado. Esse código que eu mostrei aqui para vocês no app.cs, todo esse código é a minha interface. É uma interface bem simples, tá? Eu já deixei ela com deploy aqui nos dois emuladores. Para quem não conhece, aqui é o nosso emulador do Windows Phone, aqui é o nosso emulador do Android. Você pode ver que a cara deles é extremamente a mesma. Eles ambos utilizam o XDE para fazer essa emulação, que por debaixo dos panos utiliza o Hyper-V. Então, é uma performance que você consegue ter muito boa do Hyper-V. Então, esse emulador de Android, eu estou rodando aqui no Surface com uma máquina i5, com 4 GB de RAM, uma máquina bem modesta. É um Surface Pro 3. Eu consigo ter uma performance razoável aqui dentro desse emulador, da mesma forma como eu tenho dentro do emulador do Windows Phone, tá? Se eu rodar os aplicativos que eu já fiz o deploy aqui previamente, só para agilizar um pouco, a gente tem exatamente o mesmo código rodando em cada uma das duas plataformas, certo? Então, basicamente eu tenho uma tela preta, Welcome to Xamarin Forms em cada uma delas. Pronto, essa é a nossa primeira demo, a coisa mais simples que vocês conseguem criar dentro de um projeto de Xamarin Forms. Basicamente, o que ele criou pra gente foi uma content page. Uma content page é mais ou menos a main page que a gente tem, não a main page, mas é uma content page do Windows Phone, que tem algum conteúdo dentro dela. Esse conteúdo a gente está falando que é um stack layout, que por padrão é na vertical, certo? Ele já deixou o alinhamento na vertical alinhado ao centro, e ele falou que os filhos desse stack layout é apenas um label, ele está criando só um label. Eu poderia criar mais de um label aqui, certo? Eu posso alterar esse texto. E o alinhamento em X também desse texto é alinhado ao centro.
Óbvio, isso aqui eu estou fazendo via código, porque essa demo é a demo mais simples que tem do template padrão. Eu poderia tirar tudo isso e criar um código totalmente compartilhado entre todas as plataformas. Só rapidamente mostrar como que isso é feito no iOS, a gente tem exatamente a mesma estrutura. Dentro do nosso main, ele chama o nosso app delegate, e no nosso app delegate do Android, do iOS, no finish launching, ele chama Xamarin Forms init e download application new app. É exatamente a mesma ideia, tá? Dentro do Android, também muito similar ao que a gente tem nas outras plataformas. A gente tem uma main activity, e dentro da activity a gente faz o init do nosso Xamarin Forms e download no nosso application. Isso aqui é código nativo do Xamarin rodando dentro do Android. Se eu quiser reaproveitar esse código, não em termos de C# e sim em termos de XAML, utilizar código XAML, o que eu posso fazer? Dentro da minha PCL, botão direito, adicionar novo item. Aqui em Forms XAML Page, eu consigo criar uma página, é um XAML do Xamarin Forms. Eu posso chamar aqui de Main Page. Essa vai ser minha página principal. Essa Main Page, por padrão, ele tenta fazer um binding, tá? Então a gente tem também todo o poder do binding que a gente conhece do WPF, o poder do binding que a gente conhece do Windows Phone e do Windows 8, a gente consegue utilizar aqui dentro do Xamarin Forms. Então, esse XAML que foi criado, o que a gente consegue fazer com ele? Obviamente, ele não está linkado ainda no nosso app. O que eu vou fazer vai ser deletar este código que ele está criando aqui na main page, e eu vou simplesmente criar uma new main page. Criada essa new main page, se eu mandar executar esse código, ele vai trazer a minha main page, vou só salvar esse arquivo. Se eu mandar salvar, se eu mandar rodar esse aplicativo em qualquer uma das plataformas, agora ele não vai mais criar aquele código C# e ele vai de fato chamar essa página main page. Essa página main page é parte aqui do meu mainpage.xaml, ele tem um code behind mainpage.xaml.cs. Então, se eu executar esse código aqui, o meu mainpage.xaml, ele tem aqui apenas um label. O que eu posso fazer é colocar ele da mesma forma como estava antes, num stack layout. Vocês estão vendo que também tem IntelliSense aqui. O que eu posso fazer aqui, só deixa eu alterar aqui uma teclinha, eu consigo colocar tudo dentro de um stack layout e da mesma forma como estava o outro, colocando as mesmas opções, com Vertical Options Center. Certo? Então eu tenho aqui todo o poder do XAML, com IntelliSense também funcionando dentro. Claro, eu estou utilizando o ReSharper aqui, deve estar me dando uma pequena ajuda aqui com o Visual Studio Preview, mas funciona, tá? E, obviamente, aqui eu estou fazendo um binding, eu não vou fazer um binding aqui nesse caso, eu vou simplesmente escrever. E se eu executar esse código agora em cada uma das minhas plataformas, claro, o projeto default agora está selecionado Portable, eu não consigo rodar isso, mas se eu tentar rodar isso aqui dentro do Windows Phone, ele vai fazer o build e vai subir aqui dentro do meu emulador do Windows Phone, ele não vai mais estar escrito Welcome to Xamarin Forms, vai estar escrito Olá, Xamarin Brasil. Ele vai fazer o deploy, vai subir, e agora tem Olá, Xamarin Brasil. E da mesma forma, eu consigo fazer esse deploy dentro do meu projeto Android. Eu não vou fazer aqui a versão iOS, porque eu teria que ter uma máquina, um macOS rodando, instalado o Xamarin, para eu poder fazer esse deploy. Era um pouquinho mais complicado, não montei esse ambiente a tempo aqui para a apresentação. Mas vocês conseguem ver que é extremamente fácil, não tem nenhum tipo de complicação. Ele vai fazer agora o deploy dentro do Android. Aconteceu um pequeno problema aqui, que o aplicativo está subindo e está caindo. O problema é que ele na parte Android, como eu já fiz o deploy uma vez, nesse preview ainda do emulador, ele não suporta o Fast App Development do deployment do Xamarin. Então eu preciso apertar o botão direito aqui no Android, Propriedades, Android Options, e remover esse Use Fast Deployment. Tá? Feito isso, agora sim, se eu apertar F5, esse projeto vai rodar. Lembrando, é um preview. Não é para ser utilizado em ambiente de produção, mas ele funciona em ambientes normais, tá? Ele vai recompilar o aplicativo inteiro agora, não apenas o GIF do que foi alterado, e vai subir o meu aplicativo, fazer o packaging do aplicativo, subir e vai fazer o meu debug dele completo. Agora sim eu vou conseguir ver o texto atualizado. Então a gente consegue ver um pouco do poder que isso dá para a gente.
Obviamente, eu estou fazendo uma coisa muito simples, é um texto fixo, mas eu posso colocar todo o meu code behind aqui, sendo tanto feito com uma view model ou e via binding com commands, ou com code behind. Então, eu tenho aqui é um label, né? Mas eu tenho, se eu quiser colocar, por exemplo, um button também, isso é um stack layout na vertical, eu posso colocar um button com text click e um método clicked, um evento, em que ele vai automaticamente criar esse evento para mim. Eu posso fazer o code behind dessa forma, mas em cenários em que a gente tem mais reaproveitamento de código, utilizar o code behind normalmente não ajuda muito, tá? O ideal é a gente conseguir colocar tudo dentro das nossas view models, e é isso que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma pasta view models, vou criar uma main page view model, uma simples classe C# normal. Para ajudar no binding, I notify property changed, implementar a interface. O ReSharper 9 ele já está utilizando as funcionalidades novas do C# do Visual Studio 2015. Então aqui a gente está compilando com o Roslyn esse código, então vocês podem ver que a gente já tem aqui um novo operador do C#. Vocês podem ver que isso aqui realmente está atualizado, está realmente funcionando em 2015. Isso aqui foi o ReSharper que criou, mas a ideia é a mesma. E eu posso criar aqui os meus commands, por exemplo, daquele evento de clique. Vou fazer uma propriedade, iCommand, vou chamar de OKClick command. No meu construtor, eu vou criar ela. Poderia fazer de outra forma, vou criar aqui no construtor uma simples classe de command com um OKClick command execute. OKClick command. Vou criar esse método void sem parâmetro e vou poder, por exemplo, fazer uma alteração ou executar qualquer tipo de coisa dentro da minha view model. Eu vou também fazer um binding para esse texto. Eu vou deixar esse texto com um binding agora. Tão difícil quanto colocar binding, o nome da minha propriedade. Aqui eu vou, claro, vou ter que associar ainda a view model com a minha view. Não estou utilizando nenhum framework de MVVM, eu vou fazer tudo na mão por enquanto, um teste bem simples mesmo. Texto ok. Esse texto ok vai ser uma simples string texto ok, com um backing field para eu poder fazer o notify, chamar o notify property change. On property changed no meu calling method, certo? Feito isso, essa propriedade agora tem bind, sem problema nenhum, e eu vou poder falar que o valor padrão dela, vou inicializar aqui, Olá, Tiana9 Brasil, e quando eu clicar, o meu command foi executado, eu vou setar para funcionou. Feito isso, tão complicado quanto algumas pequenas linhas de código, eu vou poder voltar aqui para o meu model. Claro, eu tenho que fazer o binding no meu command também. Vocês podem ver que eu tenho binding de command parameter normal. Qual que era o nome aqui? É OKClick command. E feito isso, eu posso rodar em qualquer uma das plataformas. Esse código vai funcionar exatamente igual em todas as plataformas, certo? Se eu mandar executar isso dentro do Android, ele vai fazer o deployment, remover o pacote antigo, fazer o deploy do pacote novo. Eu esqueci de, obviamente, colocar aqui dentro da minha main page, eu preciso falar que a minha binding context é igual a name, new main page view model. Eu preciso criar minha view model, senão ele não vai ter nada para fazer o binding de fato, e todo o texto vai ficar
sem texto mesmo, não vai funcionar. Se eu rodar isso aqui, por exemplo, dentro do Windows Phone, ele vai fechar também esse aplicativo, fazer o deployment do pacote novo, e a gente vê o nosso botão Olá, Channel Line Brasil, quando eu clico, funcionou. Esse é o código funcionando dentro do Windows Phone. Eu também consigo simular isso e rodar isso dentro do meu emulador de Android. Ele vai fazer o packaging do application, vai subir o meu pacote aqui, e eu tenho Olá, Channel Line Brasil. Quando eu clico no botão, funcionou. Exatamente o mesmo código, sendo reaproveitado em todas as plataformas, e você pode ver que eles ficam extremamente parecidos, mas não iguais. Isso que é o interessante. Nós não estamos pegando um código macabro que está desenhando o pixel perfect o que a gente quer. A gente está por debaixo dos panos utilizando os componentes nativos de cada plataforma para desenhar em cada plataforma da forma nativa. Então, esse botão não é HTML rodando por trás. Ele é um button do Windows Phone. Esse botão é um button do Android. Se você quiser até customizar esse botão só para essa plataforma, você consegue. Se você quiser customizar só esse botão para aquela plataforma, você também consegue. Então, esse é um tipo de integração, um tipo de aproveitamento de código que você consegue fazer entre cada uma das plataformas e fica simplesmente fantástico. É claro, você também consegue fazer isso com alguns ifs. Você consegue definir regras de quando for uma plataforma específica, faça uma coisa. Quando for outra plataforma específica, faça outra coisa. Se eu tivesse rodado esse mesmo exemplo dentro do iOS, não fica tão notável aqui, tá? Porque esse exemplo não favorece isso. Mas você pode ver que no Windows Phone a gente tem uma barrinha superior. No Android nós também temos uma barrinha superior. E no iOS nós também temos uma barrinha superior, tá? Onde tem o relógio, tem algumas informações. No caso específico do iOS, o nosso aplicativo fica por baixo dessa barrinha. Essa barrinha fica por cima do nosso aplicativo. Então, se eu tivesse alguma coisa alinhada ao topo, essa barrinha ficaria por cima. Isso não fica muito bonito. Então, você consegue, no caso específico do iOS, tanto no nosso code behind, a gente consegue vir aqui na nossa view model. Eu posso colocar device.onPlatform e dentro dos nossos parâmetros nós conseguimos tanto rodar um método específico para o iOS, um método específico para Android, uma action, certo? Ou um método específico para o Windows Phone. Ou um método específico padrão. Ou retornar um valor específico para Android, iOS ou Windows Phone. Então eu poderia, por exemplo, em vez de falar apenas funcionou, eu poderia falar funcionou, dividindo esse texto em 2 pedacinhos, e colocando aqui 3 textos separados para cada uma das plataformas. Claro, isso aqui está feio, não está bonito, mas eu consigo falar, por exemplo, funcionou iOS, funcionou, a segunda, se não me engano, é Android, e funcionou Windows Phone. E se eu executar novamente esse código aqui, no caso no Android, eu consigo ver funcionou Android. Ou no caso do Windows Phone, eu também consigo ver um código específico. Funcionou o Windows Phone. Ok? Então, nós temos totalmente a capacidade de criar coisas específicas de uma plataforma e conseguir reaproveitar. Neste caso, 100% do nosso código. A gente tem aqui, vejam quantos caracteres nós temos de diferente entre uma plataforma e outra, certo? Nós conseguimos reaproveitar esse código de uma forma muito simples. Não é um processo muito complicado, tá? Claro, se eu quisesse adicionar uma outra plataforma aqui, como no caso do Windows 8, eu teria que separar essa Portable Class Library e essa pasta de View Models numa pasta separada. Existem implementações open source da API do Xamarin Forms para rodar no Windows 8, só que elas obviamente são open source, não são suportadas pela Xamarin, é um outro cenário completamente diferente. Mas, nesse caso, se você quiser suportar apenas as 3 plataformas mobile, lembrando também que o Xamarin funciona para iPad e também funciona para tablets Android, nós conseguimos reaproveitar esse código de uma forma muito simples. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada muito complicado, tá? Basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Temos que entender que nós estamos indo para um cenário onde não importa a plataforma em que o seu software vai rodar. Desenvolvimento de software, ou melhor, o aplicativo rodando num device específico é commodity. Não importa.
O importante é a experiência que você traz para o seu usuário, independente da plataforma que ele está utilizando, independente da tecnologia que você está utilizando por debaixo dos panos. O objetivo aqui da Microsoft é conseguir integrar você, desenvolvedor, com a plataforma de desenvolvimento para que você entregue a sua solução da melhor forma possível, de qualquer forma, para qualquer plataforma, sem ter que, obviamente, aprender uma linguagem nova, sem ter que ter um outro ambiente de desenvolvimento completamente diferente, sem ter equipes totalmente separadas, uma equipe de desenvolvimento para iOS, uma equipe de desenvolvimento para Android, uma equipe de desenvolvimento para Windows Phone. O conhecimento fica totalmente separado dos desenvolvedores, você não consegue reaproveitar código e conhecimento entre eles, e você também tem esforço duplicado e custo duplicado, triplicado. Tá? Então a ideia aqui realmente é cenários novos para desenvolvedores conseguirem desenvolver as melhores soluções utilizando o Visual Studio para qualquer plataforma. Não importa a plataforma final do desenvolvedor, o importante é você conseguir reaproveitar a maior parte do seu código sem ter um trabalho absurdo reescrevendo 99% desse código, que é como você faria se você estivesse desenvolvendo em Objective-C nativo, em Java nativo e em Windows Phone nativo, tá? C# nativo. Tá? Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Muitas outras apresentações estão ocorrendo por aqui no Channel 9 Brasil de extrema qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal.